Bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo na paz? Estamos aqui no meu ateliê, preparando-se para começar mais um dia de trabalho. E eu senti um desejo muito grande de gravar este vídeo. E eu gosto muito de ler um texto da palavra do Senhor e eu fico meditando nesse texto por muitos dias, muitas vezes. E o Senhor vem revelando os mistérios contidos na sua palavra através da meditação, né, que a gente tem na palavra dele. Uma das coisas que eu amo é meditar na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você nessa manhã, nesse momento, de um texto bem conhecido da palavra de Deus, um tanto polêmico para alguns, mas eu acho ele glorioso, maravilhoso. E eu quero, junto com você, navegar nesta palavra gloriosa que não é minha, mas é do nosso Pai, do nosso Deus. E vale a pena você parar o teu trabalho, parar os teus afazeres e meditar na palavra do Senhor. Eu tenho isso por hábito e hoje eu quero meditar com você lá em Lucas, no capítulo número 16, no versículo de número 19 em diante, diz assim a palavra de Deus. Quem falou isso aqui foi o próprio Jesus. Então, ele tem autoridade para falar sobre esse assunto aqui que nós vamos falar nessa manhã. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamou e clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, e nem os que de lá para cá podem também passar. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho que ou mandes a casa do meu pai, pois tenho irmãos, e que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouçam eles. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu a Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos volte à vida. Que texto maravilhoso, gente. Eu fico com a minha alma alegre, feliz por esse texto glorioso. E
A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto é que um mendigo, ele alcançou a salvação. E um rico, que aos olhos humanos teria muito mais chances e condições de alcançar a salvação, foi para o inferno. A segunda coisa gloriosa que eu vejo nesse texto é que, goste você ou não, acredite você ou não, o céu e o inferno existem. Depois que as pessoas morrem, ou eles vão para um lugar de tormento, como foi o caso do nosso rico infeliz, ou irão para o céu, um lugar de gozo, descanso e prazeres celestes. E lá em Apocalipse a gente vê muita coisa sobre o céu, muitas coisas gloriosas que Deus preparou. Revelou para João, está escrito lá em Apocalipse. Assim também como as punições para aqueles que não querem acreditar na palavra de Deus. Outra coisa gloriosa que eu vejo nesse texto é que não precisa de ter dinheiro, riquezas, para você alcançar a salvação. Se fosse assim, o nosso pobre mendigo não teria alcançado a salvação. E aqui já vem uma pergunta para mim te fazer. Eu queria que você parasse um pouquinho e meditasse. Se você partir agora para a eternidade, você tem certeza da sua salvação? Você acredita que você vai para onde? Ou uma segunda pergunta semelhante a essa, daqui 200 anos, aonde você acredita que você vai estar? Num lugar de tormento? Ou no paraíso? Ou no céu? É a coisa mais importante que você pode adquirir aqui nessa terra, enquanto você estiver aqui, é a salvação. E você vê que esse homem pobre, mendigo e com chagas, e era doente, mas ele tinha algo tão precioso, que era a sua fé na lei, nos profetas, em Deus, de tal forma que ele alcançou a misericórdia de Deus. E o rico, que teria muito mais chance, muito mais tempo para buscar as coisas de Deus, para se meditar na palavra dele, meditar nos profetas, procurar fazer aquilo que garantiria sua salvação, não conseguiu o bem mais precioso, porque o bem mais precioso é a salvação, meu querido. E às vezes o diabo faz de tudo para você focar em coisas que vai tirar a tua salvação. E nesse caso aqui, provavelmente a riqueza foi o grande vilão desse rico. Então, o que para muitos é uma coisa maravilhosa, gloriosa, e todo mundo fica maluco correndo atrás de riqueza, pode ser exatamente aquilo que vai te lançar no inferno. O rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico, e nem o Lázaro porque ele era pobre. Não é a pobreza que leva a pessoa para o céu, e nem a riqueza, mas sim a fé, mas sim o temor a Deus, mas sim o acreditar na palavra dele e procurar obedecer a sua voz. E é um texto tão lindo, dá pra gente ficar o dia inteiro conversando sobre ele. E ele é maravilhoso, eu volto e meia estou pensando nesse texto aqui, e por isso eu já gravei esse vídeo aqui, porque ele é glorioso. Você vai ver que o rico, ele perdeu a salvação porque ele era louco, né? Então tem muitos ricos loucos, e os loucos não herdarão o céu. Temos uma parábola lá no livro de, se eu não me engano, Lucas também, capítulo 19, se eu não me engano, assim, que fala sobre um rico que ele fez uma grande plantação e falou que farei, eu vou montuar, fazer um celeiro, guardar, estocar tudo isso, e vou dizer para minha alma, come, bebe, folga, porque tem depósito para muitos e muitos anos.
Daí a palavra diz bem assim, que Deus fala assim, louco. Deus chama ele de louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem guardado, estocado, para quem será? Então, é loucura as pessoas que têm posses, riquezas, eles confiarem nessas riquezas, se tornam um Deus para ele. E daí você não pode servir a Deus e as riquezas. Ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Então, ou você serve a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. E Deus, ele é muito superior às riquezas. A riqueza é um detalhe tão pequenininho diante de um Deus tão grande. E ele dá riqueza para quem ele quiser. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive todas as riquezas. Deus manda. Só que o diabo também dá riqueza para as pessoas, para fazer com que eles se percam. Então, temos que tomar cuidado. Qual você prefere muitas vezes ser esse mendigo que sofreu, não tinha o que comer, queria comer migalha dos ricos, mas alcançou a salvação, ou ser um rico que tem abundância e perde a sua salvação? Com certeza, se você tiver em sã consciência, você vai querer ser um mendigo. Então, mas é claro, é lógico que Deus, ele tem o maior prazer que você seja o rico que vai alcançar a salvação. Não tem prazer na pobreza de ninguém. Mas, sinceramente, se for para você ser pobre e salvo, é bem melhor do que você ser rico e ir para o inferno. Outra coisa gloriosa que eu vejo nesse texto é que o rico, ele depois de morto, depois de estar lá num lugar de tormento, vira missionário. E quer arrumar dor de cabeça pro Lázaro. Quer fazer o Lázaro ressuscitar e ir lá pregar pros parentes dele, os irmãos dele. Enquanto estava vivo, não queria fazer missão, mas depois que morre, quer fazer missão, quer salvar as pessoas para não ir pro inferno. Olha, na verdade ele queria judiar do pobre Lázaro, né? Porque nós sabemos de um Lázaro lá que era o amigo de Jesus, que quando ele ressuscitou, a gente vê que ele foi um tormento, ele ter ressuscitado depois de 4 dias. Os doutores da lei não paravam de incomodar ele sofreu bastante com a ressurreição. Mas o fato é que daí a mensagem para o rico foi que eles não iam ouvir. Mesmo que um morto ressuscitasse, eles não iam acreditar. Eles iam continuar na vida de ignorância e distante de Deus e não dando crédito para as coisas de Deus. E é real, porque o próprio Jesus que conta essa história, ele ressuscitou ao 3º dia. Ele morreu, foi até o inferno, pegou as chaves da morte, ressuscitou, ficou aqui por um tempo, ressuscitou, subiu aos céus, está vivo. E quem que acredita em Jesus? Tem algumas religiões por aí que eles têm ódio dos cristãos. Não acreditam em Jesus. Jesus ressuscitou. Mas graças a Deus, por aqueles que não precisam de um morto ressuscitar para acreditar na palavra de Deus, para acreditar nas coisas de Deus, para acreditar nos princípios que estão contidos nesta gloriosa palavra. E eu quero aqui falar para você o seguinte: se você tem muita vontade, muito desejo de ser uma pessoa rica, parabéns. Deus, ele tem prazer que você prospere e seja rico. Ele gosta de pessoas que sejam prósperas. Mas muito mais importante que a prosperidade material é a prosperidade espiritual. E a prosperidade espiritual é a salvação. E digo até mais. Jesus, ele não quer somente salvar, ele veio lá do céu, morreu aqui na cruz para salvar o ser humano, para nos libertar dos nossos pecados. Mas muito mais glorioso que você ser salvo é você servir a ele. Você ser aquele trabalhador na sua obra, no seu reino, proclamando a sua palavra. E se você fazer isso com excelência, você vai aumentar o nível, vai subir de nível.
como alguns dizem, vai virar a chave. Ele vai se tornar um amigo de Deus, um amigo de Jesus. Eu tenho um hino que eu gosto muito de cantar de vez em quando, que diz bem assim, ó: eu tenho um amigo que sempre está comigo, e se tem algo que ele gosta em minha vida, é quando eu estou sorrindo. Este grande amigo, ele nunca me deixa só, estando ele ao meu lado, o meu viver é bem melhor. E nas horas que me encontro em desespero, quando se fizer ausentes, amigos e parentes, ele não me deixa só. Eu clamo a ele, ele vem me socorrer, pois com ele está a glória e também todo o poder. Até o mar lhe obedece, os demônios estremecem. Com este amigo do peito, meus inimigos põem respeito. O nome deste amigo, o seu nome é Jesus. Nome doce, nome lindo, que ao céu me conduz. Transformou a minha vida, curou minhas feridas, meu amigo Jesus. Oxalá, meu querido, esse amigo Jesus possa entrar dentro do teu coração, se você ainda não o aceitou, e você se tornar um amigo dele. Não há nada mais glorioso nessa terra do que ter este amigo no peito. E com este amigo, com certeza você vai dar muitos frutos para o seu reino, vai arrancar muitos ricos que estão perdidos para trazê-los para a luz e trazê-los para a salvação. Jesus, ele quer usar você vivo para salvar muitos ricos, muitos mendigos. E importa se você é rico, se você é um mendigo. O que importa é que Jesus, ele está aí do teu lado e quer te salvar. Ele desceu lá do céu, da sua glória, e ele pagou o preço para você alcançar a salvação. Tem uns palhaços aí dos evangélicos que falam que você tem que pagar para você morar no céu. Eu fiquei sabendo até de um parente ter passado meu aí que comprou um terreno no céu, né? Comprou um terreno. Então esse rico aqui provavelmente talvez caia nesses enganos, né? Que se consegue comprar um terreno lá, loteamento no céu. Certo é que no céu, Jesus certa feita ele falou lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Existem muitas moradas no céu e eu quero morar lá, mas eu sei que não é com dinheiro que se compra essas casas lá. Até porque quem deveria vender, se tivesse realmente à venda, seria Jesus. E Jesus, ele não vende terreno no céu. Jesus, ele dá para aqueles que são seus servos, seus amigos, que aceitaram ele como o único e suficiente Salvador e procuram obedecer a palavra dele, andar nos seus caminhos. Fica aí o convite, meu querido. Não espere você morrer para descobrir se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, porque eles existem. E eu quero estar contigo lá no céu, participar das bodas. Jesus vai fazer uma grande festa lá no céu.
E eu quero que você esteja lá, eu esteja lá junto com milhares e milhares de pessoas, ricos e pobres, né? Davizão é o nosso querido pastor Davi lá, matou Golias, provavelmente era muito rico e alcançou a salvação. E Abraão e tantos outros, né? Ou Jó. O Jó era mais rico do Oriente, de repente virou mendigo, né? Ficou enfermo, com lepra, né? Perdeu os filhos, perdeu as fortunas, mas não se desviou, mas não blasfemou contra Deus. Ele falou assim, ó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Certa feita ele disse assim, ainda que ele me mate, nele eu vou confiar. E o nosso guerreiro Jó, ele teve as duas coisas, né? Ele foi o mais rico e também foi o que perdeu tudo e ficou realmente doente. E como tinha os cachorros que iam lamber as suas chagas, a Bíblia diz que Jó, ele raspava as suas chagas com uma telha, lepra. E foi fiel até a morte e recebeu a coroa. E é isso que Jesus quer para mim e para você, que nós seja fiel até a morte, para que a coroa que Jesus preparou para mim e para você, nós estamos em posse dela. E nós chega ao fim dessa carreira e fala igualzinho o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou tomar posse da coroa que me está preparada desde a fundação do mundo, coroa. E lá em Apocalipse tem um texto que fala assim, aguarda bem o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tem aí uns demônios, tem aí vários inimigos querendo tomar a tua coroa. Não deixe, meu querido, vigia, seja prudente, cuide, prudente como a serpente e simples como a pomba, para que você alcance o teu grande alvo, que é o céu, que é a salvação. Em esperança nós somos salvos, estamos esperando, mas a fé viva que o preço foi pago e que nós cremos num Deus vivo que prometeu e ele cumpre as suas promessas. E Jesus, ele prometeu que vai vir nos buscar. E como é glorioso fazer a sua obra, se envolver com o seu reino e trabalhar enquanto é dia. Seja bem-vindo, meu querido, a mais um pedacinho do meu mundo. Bora lá entalhar, né? Temos uma peça aí que nós estamos terminando. A cama grandona. Essa cama aqui, ela tem uns 2,5 metros de largura, mais ou menos. Senhora de uma cama digna de um rei, né? Cama entalhadona aí que provavelmente pra você comprar ela, você tem que ter bastante dinheiro para comprar, senão você não consegue. Vai estar à disposição lá no ateliê clássico, meu amigo Arthur, Leonir, aquele pessoal ali que já faz mais de 20 anos. Nós estamos aí trabalhando, produzindo grandes peças entalhadas para eles. Faz parte do nosso ganha-pão, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas é muito mais glorioso, irmãos. É pregar a palavra, fazer as coisas espirituais aí, adorar o nome do Senhor. A gente faz tudo junto. Um pouco trabalha, um pouco adora, um pouco prega. E como é gostoso você estar na presença dele. Tenha um ótimo dia, meu querido. Que o Senhor abençoe a tua vida e que você se prepare, porque Jesus está voltando e ele quer te levar para morar com ele. Não precisa de dinheiro para você conseguir a salvação, não, meu querido. É só você aceitar Jesus. Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário com sangue, não com dinheiro. E esse sangue, ele tem poder tanto para te salvar como para perdoar os teus pecados e te dar poder e autoridade para vencer qualquer pecado que esteja na tua vida te escravizando. Deus abençoe, meu querido. Fica com Deus. Até a próxima. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso, é o leão da tribo de Judá. E ele te ama e quer te salvar, quer fazer com que você trabalhe com ele e fazer com que você seja amigo dele. Deus abençoe. Fica com Deus. Até a próxima.